Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é 4 de maio de 2021 e este é o vídeo número 49. Vamos falar hoje sobre a salvação. Vamos seguir esse sumário aqui, ó. Sacrifício, graça, fé, salvação e obediência. Porque ao falar em salvação, a gente lembra do sacrifício, né? Principalmente o sacrifício de Cristo. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, né? Então vem a salvação e depois vamos falar um pouco de obediência. Então vamos começar com o sacrifício. A primeira referência a sacrifício está em Gênesis capítulo 3, verso 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Aqui foi depois da queda do homem, eles perceberam que estavam nus, antes não tinham percebido, mas depois que provaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles viram que estavam nus e se esconderam da presença de Deus. E eles fizeram roupas de folhas de figueira, ou seja, vegetais, né? Aí Deus falou, não, eu vou ter que matar um animal, né? Pegar a pele do animal e fazer roupa para você. Aqui já é uma primeira, vamos chamar de uma insinuação ao sacrifício. Então, o próprio Deus fez roupas de pele de animais e vestiu. Tá? Agora, o primeiro exemplo explícito está em Gênesis 4:4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Nós já falamos sobre isso num dos estudos atrás, né? O fato também é que o coração de Abel estava voltado para Deus, né? Já o de Caim, não. Então aqui ele sacrificou, tá? As primeiras crias do seu rebanho e o Senhor agradou. E lembrando que tanto aqui, ó, a morte do animal serviu para cobrir a vergonha do homem, o pecado. Cristo também, com a morte de Cristo, ele serviu para perdoar os nossos pecados, para nos limpar. Então, pela lei de Moisés, 1450 mais ou menos, 1445 a.C., pela lei, estabeleceu-se uma ordem de sacerdotes que eram os únicos que podiam oferecer sacrifício. No estudo do tabernáculo, a gente viu que eram os levitas. Tá? Então, que os levitas eles eram escolhidos, eram ungidos para oferecer o sacrifício. E esse sacrifício, o judeu, né, o israelita, ele matava lá o animal, né, o cordeiro, o boi, a pombinha, e entregava, né, para o sacerdote que então fazia o sacrifício lá no altar de bronze. A gente já estudou isso no tabernáculo. Lembrando que isso aqui, né, esse sacrifício, esse animal que era sacrificado, apontava para Cristo lá na frente, para o sacrifício dele. Então, esses sacrifícios eram sombras, ou seja, eram tipos, expressando a culpa do ofertante para com Deus, e todos apontando para Cristo e cumpridas nele. A gente viu quando eu falei também sobre tipologia, né, que o cordeiro ele é um tipo de Cristo. Tá? E João Batista, quando viu Cristo, falou, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, estava preparando para o sacrifício de Cristo. Gálatas 3,13. Cristo nos remiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa aqui era a lei do tempo antes de Cristo, que maldito todo que for pendurado no madeiro. E Cristo foi pendurado, então ele foi maldito, mas por nossa causa, tá? Tá aqui, ó, em nosso lugar, ó. Então ele tomou o nosso pecado, nossas culpas, nossas enfermidades e levou tudo sobre si, sendo ele inocente, justo e fiel. Agora, tem um caso registrado em 1 Samuel, capítulo 15. Esse caso aqui, eu vou pegar aqui 1 Samuel 15, pegar a partir do primeiro aqui. Aqui fala o seguinte, 1 Samuel, capítulo 15, aqui fala da desobediência de Saul. Deus tinha dado ordem a Saul e usou o profeta Samuel, né? Dizendo o seguinte, Deus falando, eu me recordei do que fez Ameleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Então Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel
em direção para tirar o povo do Egito em direção a Canaã. E eles teriam que passar aqui pelas terras de Ameleque. E ele se opôs, ele perseguiu o povo de Deus. Então Deus não gostou. Então Deus falou o seguinte: vai, pois, agora, falando para Saul, que era o rei de Israel, fere Ameleque, destrói totalmente tudo que tiver. Não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a sua mulher, desde o menino até os do peito, desde bois até as ovelhas. Eu chamo a atenção aqui, ó, bois e ovelhas, era para matar. Desde o camelo até os jumentos. Ok. Só que a ordem era matar, tá? Era destruir. Naquele tempo era assim. Aí o que aconteceu? Samuel foi a encontrar-se com Saul. Então Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Assim, antes disso, no encontro, o Saul falou que matou aquilo que Deus mandou, mas tomou, ó, no verso 8, tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, porém todo o povo destruiu fio de espada. Só que é o seguinte, ele não matou todas as ovelhas. Quer ver, ó, aqui, homem de Judá, tal, subiram do Egito, e assim que os caneus, tal. Então feriu Saul aos Amalequitas, desde Avilá até chegar em Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, acabei de ler, rei dos Amalequitas, porém todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas. Isso aqui foi o problema. Saul, que é o rei de Israel, e o povo pouparam Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil, desprezível, destruíram. Então, ele já desobedeceu o quê? Tá? Estamos aqui dentro de um contexto, tá? Aí, olha só o que o Senhor falou. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então, Samuel, que é o profeta, contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Ok, madrugou. Aí veio Samuel a Saul, verso 13. E Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Ele não tinha cumprido. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é esse aos meus ouvidos, e o mugido das vacas que ouço? Porque a ordem que Deus deu através de Samuel é que ele matasse todos os animais, né? E Samuel chegou lá e ele viu o barulho das vacas, das ovelhas. Disse Saul: de Ameleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor. Olha só, se Deus tinha mandado matar, o resto, porém, tinha destruído. Então, aí Samuel falou o seguinte, lá no verso 22. Aí tem, tá, é um trecho comprido. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Aí aqui o que acontece aqui, ó. Esse sacrifício não servia de substituto para a obediência por parte de Saul. Além disso, Deus já tinha reivindicado os animais e tinha dado ordens para a sua destruição. Eles desobedeceram, não destruíram totalmente e ainda ia oferecer sacrifício ao Senhor. Então o que acontece? Deus não iria aceitar esse sacrifício. Primeiro, porque desobedeceram. Segundo, Deus já tinha reivindicado, falava: você tem que matar tudo. Então, as palavras de Samuel, obedecer é melhor do que remediar ou sacrificar, reforçaram o ponto de que a obediência parcial a Deus é desobediência, ou seja, a obediência em parte é desobediência. Então, Saul obedeceu uma parte, a outra não. Então, ele desobedeceu. Então, nesse caso, cabe muito bem essa palavra aqui, ó, obedecer é melhor do que sacrificar. Porque neste contexto, a ordem era destruir os animais, assim como os homens, as mulheres e tal. E ele não destruiu os animais, ele pegou o melhor, né? Ou seja, o olho cresceu, né? E depois disse para Saul que ia sacrificar a Deus. Jamais Deus iria aceitar isso, porque estava descumprido. É por isso que nesse contexto Samuel falou: obedecer é melhor do que sacrificar, ok?
Agora vamos falar sobre graça. Graça. A graça, segundo o Dr. Scofield, é a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. A gente vai ler, está lá em Tito 3, 4 a 7. Então, é a benignidade de Deus, ou seja, a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Isso é graça. Uma outra tradução que a gente encontrou, uma outra definição, graça é o favor imerecido. Ou seja, nós não merecemos, mas Deus mesmo assim, Ele nos deu o presente. Olha só. Tito 3, 4 a 7. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor, lembra que eu falei, ó? Bondade de Deus e seu amor. Bondade e benignidade. Pelos homens da parte de Deus, o nosso Salvador, ou seja, quando se manifestou a graça, não por causa de atos de justiça por nós praticados, ou seja, não pelos nossos méritos, mas devido à sua misericórdia de Deus. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é que nos renova, é que nos purifica, nos santifica. Que ele derramou sobre nós generosamente, ou seja, Deus derramou sobre nós generosamente por meio de Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Então aqui a gente vê que as três pessoas da Trindade estão envolvidas, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, ou seja, pelo seu dom, pelo seu presente, pela sua dádiva, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Tá? Então ele mandou seu único filho, Jesus Cristo, morrer pelos nossos pecados. Ele mandou isso aí como uma dádiva, um presente para nós. E a Bíblia chama de graça, tá? Para que nós adquiríssemos a vida eterna. Porque quando Adão pecou, foi perdida, né, essa herança de ter a vida eterna. Então agora tem que aceitar Jesus. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus já prometeu que da semente da mulher viria o Salvador. Agora, em sua plenitude, a graça começou com o ministério de Cristo. Então, naquele período ali que começou, envolvendo a sua morte e a sua ressurreição, pois ele veio morrer pelos pecadores. Então, aqui que a graça se cumpriu na sua plenitude. Na lei, ou seja, de Moisés até Cristo, então, na lei, Deus exige justiça dos homens. Só que na graça, que é o período que nós estamos agora, ele dá justiça aos homens. Então, o que ele exigia, aqui ele dá. Está lá em Romanos 3, 21 a 24. Paulo falando aos romanos, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Tá? Então essa justiça veio através de Cristo, da qual testemunham a lei e os profetas. Então ali os profetas já davam o testemunho de que Cristo viria. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O que é a fé em Jesus Cristo? É você crer que Jesus Cristo veio, morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Então, meus pecados, a dívida que eu tinha foram pagas por Cristo. Então, você tem que acreditar, tem que crer, sem estar vendo Jesus fisicamente, mas crer espiritualmente. Para todos os que creem, então, ter fé é crer. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desde Adão, né, até hoje, a Bíblia diz, todos pecaram. Então, dos que passaram, estão passando, vão passar nesse mundo, todos pecaram ou pecarão, exceto Jesus Cristo, que não pecou. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, olha só, sendo perdoados, sendo salvos, gratuitamente por sua graça. Então, graça é um favor imerecido, é um presente que Deus nos dá, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, através de Cristo Jesus, ele nos dá gratuitamente o perdão dos pecados e o direito à vida eterna. Isso é graça. Sob a lei, as bênçãos acompanham a obediência. Está lá em Deuteronômio 28, de 1 a 6. Esse capítulo todo ele é interessante. Ele fala, se o meu povo obedecer, tá, os meus mandamentos, a minha palavra, tal, eu farei isso, farei prosperar, tal. Depois vem o contrário, né? Se, porém, não obedecer, aí vem os castigos. É muito interessante.
Então, sob a lei, as bênçãos acompanham a obediência. Agora, na graça, olha só o que acontece. A graça concede bênçãos como um dom gratuito. Olha o que diz Efésios 2:8. Então, ali, eles condicionam então as bênçãos à obediência. Agora, a graça concede bênçãos como um dom gratuito, ou seja, veio de graça para nós. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto é, não vem de vós, é dom de Deus. O que eu quero clarear aqui? Ó? A graça, de graça, vocês são salvos pela graça, ou seja, pela bondade de Deus, pela misericórdia. Mas que jeito? Por meio da fé, ou seja, crendo que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Se a gente for ler o verso 9, que eu vou ler mais na frente, fala para que ninguém se glorie. Então, é um dom de Deus. Vamos falar agora sobre fé, já que a graça vem por meio da fé, vamos ver o que é fé. A melhor definição de fé está na própria Bíblia, Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a fé é a certeza daquilo que esperamos. O que nós estamos esperando hoje? A vida de Cristo para nos levar com Ele, para levar a igreja e habitarmos com Ele por toda a eternidade. E é a prova, a certeza das coisas que não vemos. Então, a gente não viu, por exemplo, Cristo morrer lá na cruz, mas a gente acredita. E a gente tem prova de acordo com os testemunhos que tem lá na Bíblia. A essência da fé consiste em crer e obedecer. Que Deus revelou o poder, que Deus revelou, e pode ser definida como aquela confiança no Deus das Escrituras e em Jesus Cristo que Ele enviou. Olha só, eu tenho um exemplo que eu trabalhei 22 anos no aeroporto de Congonhas, debaixo da torre de controle, né? E algumas vezes eu subi lá na torre, né? Então o piloto, ele não conhece o controlador de voo que está na torre. Pode ser um civil ou militar de aeronáutica. O piloto vem, ele não conhece. Então aquele controlador de voo, ele começa a transmitir instruções para o piloto. Faz isso, desce tanto, né, tantos pés, um pouquinho para a direita, tal, cheque, trem de pouso. O piloto, ele não conhece, mas ele acredita, sem estar vendo. Isso é fé, tá? Eu estou dando um exemplo de uma fé que, humanamente falando, uma fé já material, né, profissional. Então o piloto não confia, assim como o radar, né, o cara que está no radar. Então quando o avião chega a 100 quilômetros de São Paulo, ou seja, São José dos Campos, São Paulo, mais ou menos, aqui em São José o radar lá de Congonhas já pega. E o radar, então, transmite instruções, né, o operador lá do radar. E o piloto obedece fielmente, senão ele não consegue pousar em Congonhas ou em Guarulhos, né? Então ele confia em alguém que ele não conhece, que ele não está vendo, mas ele foi instruído para isso. Mesma coisa com Deus. Então a gente não está vendo Jesus Cristo, está vendo Deus, mas a gente confia, porque a gente já aprendeu na Bíblia, aprendeu na palavra de Deus, que é assim que funciona. Então isso é fé. Então a essência da fé consiste em crer, agora a fé bíblica, e receber o que Deus revelou, e pode ser definida como aquela confiança no Deus das Escrituras e em Jesus Cristo que Ele enviou. Então, isso é fé, essa fé bíblica, tá? Lembra que o piloto, ele, sem querer, está usando de fé. Ele crê, ele acredita, ele confia nas informações, tanto da torre quanto do radar. Olha o que diz João 1,12. Contudo, aos que o receberam, ou seja, receberam Cristo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então aqui, contudo, quem recebeu Jesus, aos que receberam, aos que creram. Então quando a gente recebe Jesus, quando na igreja faz o apelo, quem quer receber Jesus, levanta a mão. Aos que receberam, ali você está crendo que Jesus vai perdoar os seus pecados. Crer em seu nome. Então o que Jesus fez? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E são esses que vão morar lá no céu com Jesus. Agora vamos falar sobre salvação. Então, salvação é um dom gratuito de Deus e recebemos pela fé. Tá? Então a salvação é um dom, ou seja, um presente gratuito de Deus e recebemos pela fé. Então a salvação, para nós, ela não custa nada, porque Cristo pagou. Quando ele falou lá na cruz, né, Pai, está consumado,
no grego, tetelestai, ou seja, está consumado. Estava carimbando, tá? Ou seja, está quitado, né? A dívida de todos os pecadores está quitada. Só que ela vale para quem reconhece esse sacrifício, para quem crê em Jesus Cristo. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, ou seja, pela graça, ó, pelo amor imerecido. Graça, favor imerecido. Por meio da fé. Tem que crer que Deus mandou esse presente para nós. Mandou Jesus Cristo, seu único filho, morrer na cruz pelo nosso pecado. É um grande presente. Então, salvo pela graça, por meio da fé. Eu sublinhei aqui fé. E isso não vem de vocês, ou seja, não parte da gente, vem de Deus. É dom de Deus, ou seja, é presente de Deus, é dávida de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Se não é uma pessoa que tem muito recurso financeiro, né, ia fazer bastante obras beneficentes, ia mostrar vantagem em relação aos que têm, né, menos recursos, que ele fez mais obra. Então, para que ninguém se glorie, então ela diz, ó, esta salvação não vem de vocês, é um presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, voltando, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, ou seja, acreditando, né? E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, portanto, olha só agora um comentário que eu fiz. Não há nada que possamos fazer em termos de obras, ações, etc., para sermos salvos. A salvação é um presente de Deus para os que creem, ou seja, os que têm fé no seu Filho Jesus. Então, quando eu digo aqui, ó, é um presente de Deus, porque aqui ó, é dom de Deus. Eu estou traduzindo aqui para a nossa linguagem. Então, o que é salvação? É um dom gratuito de Deus e recebemos pela fé. Ou seja, só não vai para o céu quem não quer. João 5,24. Eu lhes asseguro. Aqui ele está escrevendo aqui as palavras de Jesus, né? Quem ouve a minha palavra, então Jesus falando, né, a primeira pessoa, quem ouve a minha palavra e crê, ou seja, crer significa ter fé. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Deus, tem a vida eterna, ou seja, vai para o céu e estará para todo sempre com o Senhor. E não será condenado, porque ele perdoou o nosso pecado lá na cruz. Mas já passou da morte para a vida, ou seja, passou da morte eterna para a vida eterna. Porque para ir para o inferno não precisa fazer nada, agora para ir para o céu tem que aceitar Jesus. Ok? Essa é a realidade nua e crua. Já passou da morte para a vida. Então quer dizer que a pessoa que não aceitou Cristo ó, está na morte eterna. Mas se aceitar Jesus, ele passa para a vida eterna. Eu vou ler de novo, que é muito interessante. Eu lhes asseguro, ou seja, eu garanto, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, isso aqui é Jesus falando, não é homem nenhum, tem a vida eterna e não será condenado. Então, ele está assegurando, está garantindo. Aí vem o oposto. Mas já passou da morte para a vida. Tá? Então, aqui, ó, quem crer no Filho tem a vida eterna. Já quem o rejeita, o Filho, não verá a vida, ou seja, o oposto que eu acabei de falar lá em cima. Já quem rejeita o Filho, não verá a vida, no caso, a vida eterna. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, o fato da pessoa não crer em Jesus, ele está enquadrado aqui. Já quem rejeita o Filho, não verá a vida. Portanto, verá o quê? A morte eterna. Então, crer significa ter fé. Agora vamos falar também um pouco sobre a obediência da salvação, porque quando a gente é salvo, a gente automaticamente passa a praticar boas obras, passa a ser obediente. Ó, podemos afirmar que a obediência verdadeira é produzida pela salvação. É Pedro quem nos ensina que os eleitos, ou seja, os salvos, são eleitos, são salvos para a obediência e não o inverso. Então os eleitos são eleitos para a obediência e não o inverso. Ó. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Aqui estamos vendo aqui as três pessoas da Trindade. Ó, Deus, é o Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Então, eleito segundo a presciência de Deus, em santificação, porque depois que a gente aceita Jesus, que a gente é salvo, naquele momento a gente é salvo, os pecados são perdoados.
a gente entra no processo de santificação, né? Que aí fica a cargo do Espírito Santo, né? Que nos ensina, que nos orienta, nos exorta, nos disciplina. É o processo de santificação. Então, ó, eleito segundo a presença de Deus para a obediência. Então, a gente é salvo para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Eu quero ler aqui um comentário que eu achei na Bíblia de aplicação pessoal, que por sinal é da CPAD. Diz o seguinte, deixa eu ver aqui. Pedro encorajou seus leitores através de sua forte declaração de que foram escolhidos por Deus, o Pai. Antes, somente a nação de Israel podia reivindicar ser a escolhida de Deus. Então, antes de Cristo, a nação de Israel era a escolhida de Deus. Era a única nação que podia bater no peito e dizer, nós somos escolhidos de Deus. As outras não. O Egito, essas outras nações não. A Pérsia. Mas, através de Cristo, todos os cristãos, judeus e gentios, pertencem a Deus. Eu dei uma aula, né, sobre, eu falava aqui judeus e gentios, né? Os que aceitaram Jesus faz parte da igreja. Antes era judeu de um lado, gentio do outro. Aí depois Cristo veio, ele juntou, derrubou o muro. Judeus e gentios pertencem a Deus, desde que o judeu aceita Cristo e que o gentio aceita Cristo. É a igreja do Senhor. Nossa segurança e salvação consiste na livre e misericordiosa escolha de Deus, o Todo-Poderoso. Nenhuma provação ou perseguição pode tirar a vida eterna que Ele dá àqueles que nele creem. Que nele, que em Deus creem, que em Jesus creem, que no Espírito Santo creem, porque é a Trindade. Então, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Então, olha só, os cristãos são eleitos para a obediência. A ação divina é que aquele que foi salvo por sua graça, a gente viu que a gente é salvo pela graça, seja então obediente. Então, espera-se que quem aceitou Jesus seja obediente. A obediência, portanto, segue a obra santificadora do Espírito Santo e é parte da manifestação da mesma. Interessante que a gente vê as pessoas às vezes estão mergulhadas no vício, né? Em bebida alcoólica, em drogas, às vezes cigarro, prostituição. A pessoa aceita Jesus, ela muda. Ela larga todos os vícios, até o jeito de se vestir muda. E às vezes, por exemplo, um jovem que não obedecia a seus pais, era rebelde, aceitou Jesus, ele passa a obedecer. Então aceitar Jesus, tá? Ou seja, o marco da salvação, ela muda. Eu conheci um irmão lá em Natal que ele tinha duas datas de nascimento, a data que ele nasceu biologicamente e a data que ele aceitou Jesus. Ele era um homem completamente bêbado, dava trabalho para a família. Aceitou Jesus, ele mudou completamente e passou a servir o Senhor de uma forma assim, bem agradável, né? Então, ele era desobediente, não obedecia a ninguém, nem esposa, nem parente, ninguém. Aceitou Jesus, mudou. Aceitava as instruções do pastor, dos irmãos da igreja, né? Os irmãos mais antigos na fé. Então, é isso que acontece. A ação divina é que aquele que foi salvo por sua graça seja então obediente. A obediência, portanto, segue a obra santificadora do Espírito Santo e é parte da manifestação da mesma. Romanos 1,5, pelo qual, no verso anterior está falando de Cristo. Então, pelo qual, ou seja, por Cristo, recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que através de Cristo ele recebeu a graça, ou seja, a salvação, e o apostolado, o ministério, que ele foi um grande apóstolo, um grande ministro, para a obediência. Então, olha só, primeiro ele foi salvo. Aí Jesus o comissionou como apóstolo. Para quê? Para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Porque quem não tem Cristo, ele não tem noção do que é obedecer à fé, obedecer a Deus, obedecer a Cristo, não tem noção. Agora, depois que a pessoa aceita Cristo, aí ele passa a ler a Bíblia, ele passa a frequentar os cultos, fazer cursos, então ele passa a ter noção do que é ser obediente. 1 Coríntios 4, 1, 2. Esse versículo aqui, ele não fala diretamente para a obediência, mas olha, é o que Paulo fala aqui, ó. Portanto, que todos nos considerem
como servos de Cristo, ou seja, para ser servo de Cristo tem que ser salvo, tem que ter recebido a graça. Ele está falando aqui para a igreja de Coríntios, né? Que todos nos considerem, aqui ele está se incluindo, servos de Cristo, salvo, né? E encarregado dos mistérios de Deus. Tem uma outra versão que fala como mordomos, que significa administradores dos mistérios de Deus. Aí vem essa aqui, ó, que eu queria frisar bem. O que se requer destes encarregados, ou seja, deste servo de Cristo, é que sejam fiéis. Então, a partir do momento que a pessoa aceita Cristo, ele não só ele tem que obedecer, como ele tem que ser fiel. E tem outras qualidades, tem que praticar boas obras. Então, por exemplo, boas obras não salvam, em si não salvam. Mas quando a pessoa aceita Jesus Cristo, se espera que ele pratique boas obras. Aí o que acontece? A salvação nos leva para o céu. As boas obras, ela nos garante recompensas lá no céu, que são os galardões. Inclusive, aqui na terra nós já seremos abençoados ao praticarmos boas obras. Agora, para ir para o céu é a salvação. O evangelho é necessário para a salvação. Então a gente prega o evangelho, a pessoa é esclarecida pelo Espírito Santo, a pessoa aceita Jesus. Então o evangelho é necessário para a salvação. O evangelho aqui significa boas novas, que é a palavra de Cristo. Está lá em Atos, eu não vou ler porque, por causa do tempo, também é um versículo longo. Esse Atos 4,12, ele diz o seguinte: e nem outra salvação, porque debaixo do céu nem outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, só o nome de Jesus. E depois tem aqui também, é longo. Então, olha só, para o salvo, a obediência é exigência. O evangelho é necessário para a salvação. E para o salvo, quem aceitou Jesus, a obediência é exigência. Então, aceitou Jesus, é exigido, se requer que seja obediente. Então, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo nos impele, ele nos guia, ele nos leva, ele nos conduz à obediência amorosa e às boas obras. Essa obediência amorosa é a gente amar o próximo, né, como a nós mesmos. Olha o que diz 1 João 3,23. E este é o seu mandamento. Aqui é João falando, ó. E este é o seu mandamento. Ele está falando de Deus. Então João está dizendo, este é o mandamento de Deus. Que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo. Ó, que creiamos, ou seja, que tenhamos fé no nome de seu Filho, Jesus Cristo. E que nos amemos uns aos outros, como ele nos amou. É o que eu falei aqui, a obediência amorosa. Então, que nos amemos uns aos outros, como ele nos amou. Então, ele nos amou, irmãos, com um amor ágape, que esse amor verdadeiro, que esse amor que está lá em 1 Coríntios 13, que não espera recompensa, né? Que faz boas obras sem esperar recompensa. Em outras palavras, as Escrituras afirmam que a salvação precede a obediência. E que, na verdade, a eleição, ou seja, a salvação, é o fundamento da obediência cristã. Então vejam bem, em outras palavras, as Escrituras afirmam que a salvação precede a obediência e que, na verdade, a eleição é o fundamento da obediência cristã. Ok? Então, com isso, a gente viu um pouquinho do sacrifício, né? Porque para falar de salvação, né, a gente tem que se lembrar que Cristo foi sacrificado em nosso lugar. Vimos a graça, já que a salvação vem pela graça. Vimos fé, que a Bíblia diz que de graça sois salvos mediante a fé. Aí sim, falamos da salvação e também da obediência que está vinculada à salvação. A gente é salvo para obedecer à voz de Deus. Então esse foi o nosso vídeo 49. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não aceitou Jesus, que o faça o mais rapidamente possível. Se não pode ir na igreja, no templo, então aí onde você está, baixa a sua cabeça, faça a oração, fala assim: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, perdoa meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e amém. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. E é isso que eu desejo para vocês. Então que Deus nos abençoe e daqui a 15 dias nós vamos fazer um outro vídeo.